pontos essa mensagem, esse breve sermão, justamente falando sobre o primeiro construtor e o segundo construtor. Basicamente isso. Só que dentro das duas divisões, eu coloquei 2 pontos, que vai ser sobre a base da construção de um e o resultado dessa construção. Então, a palavra de Deus deixou bem claro para a gente aqui sobre o homem insensato, que é o homem tolo, e o homem sábio, que é o construtor sábio. Então, construtor sábio e construtor tolo. Basicamente, isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. O primeiro construtor, que é o primeiro ponto, está mostrando aqui claramente que é aquela pessoa que ouve a palavra e coloca em prática. Ele ouve e coloca em prática. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. E na Bíblia, na linguagem de hoje, fala assim, ó, que vive de acordo com os ensinamentos do Senhor. E Jesus tinha essa preocupação de justamente mostrar para aquelas pessoas que eles tinham não só que ouvir, mas vocês têm que praticar. Por isso que o desfecho aqui, irmãos, ele fala assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, ele veio do Sermão do Monte, decorrendo um tanto de situações e momentos, explicando para as pessoas sobre o comportamento, como deveria fazer. E ele pegou e fecha aqui no Sermão do Monte, falando que você tem que ouvir e colocar em prática. Então, o que o primeiro construtor pode nos ensinar aqui? Ele pode nos ensinar claramente que ele observou as situações, irmãos. Nós temos que observar todas as situações. Por que o vento veio e bateu, a chuva veio, a tempestade veio, e ele permaneceu firme e a casa não caiu? Como eu disse aos irmãos, eu quero dividir agora o primeiro construtor sobre a base da construção. O primeiro construtor teve uma ideia de fazer a base da construção. Conforme podemos observar nessa passagem aqui, os 2 construtores que Jesus aqui enfatiza, construíram suas casas no mesmo local. Ambos construíram as casas num vale arenoso que tinha. E na Palestina era comum isso. E Jesus sempre usava de situações comuns das pessoas, que a pessoa, a hora que falasse assim, ó, lembra disso? As pessoas, então na Palestina tinha esses vales. E Jesus usou essa situação. As pessoas lembraram, vale. E o rio secava na época de estiagem, aí ficava aquela areona bonita, mas mesmo assim cresciam umas árvores, ficava aquele negócio bonito, e as pessoas ali se acomodavam. E Jesus usou dessa situação para poder mostrar que as pessoas construíram no mesmo terreno. Só que o construtor sábio, ele não atentou somente pela aparência, mas ele pensou em questão de construir algo que iria permanecer, algo que ia ficar forte. Ele teve a prudência de observar aquele terreno, e aqui a palavra nos mostra que ele construiu sobre a rocha. O que precisava fazer? Cavar até achar a rocha, e ali ele edificar. Ele se mostrou a prudência desse construtor sábio. Ele pensou nas consequências que poderia ter se não construísse a casa na rocha. Ele não atentou somente para aquela situação só de construir, mas ele planejou, ele observou a situação. Claramente aqui, irmãos, o primeiro construtor, ele foi sábio, ele foi precavido, ele percebe que a estação seca poderia durar ali cerca de 3, 4 meses, mas que depois ia chover, depois viriam os problemas. Ele quis a segurança, a tranquilidade, quando viessem os problemas e as dificuldades. Mostra claramente, Jesus aqui, um homem que ouve as situações, entende as situações e as pratica. A prudência é essencial. Essa é a aplicação prática que nós temos que observar aqui, irmãos. Que nós temos que observar essa situação aqui que aconteceu com o construtor sábio, que nós temos que observar todas e qualquer situações. Ele observou o terreno, e aqui Jesus mostra, logicamente, que as casas naquela época não eram construídas igual hoje. Naquela época tinha as casas que, conforme está escrito lá no livro, no próprio Mateus 6, que as pessoas quebravam a parede e entravam. Aquela passagem lá dos amigos descendo o doente lá no telhado, que está lá em Marcos, acho que em Marcos 2, 4, alguma coisa assim, mostra que era de palha e de terra e desceu. Logicamente, tudo dependia, lógico, ali, do alicerce. O construtor sábio observou a questão do alicerce. Nós temos que observar em que nós estamos alicerçando. De que forma nós estamos fazendo. Nós temos que observar isso, irmãos. Nós observando isso aí, nós vamos ver claramente aqui o resultado
da construção. Primeiro, observamos a base. Depois, nós vamos ver o resultado. Quando observamos a base, vamos fazendo as coisas com prudência, quando buscamos do Senhor o entendimento das Escrituras para colocá-la em prática, aí nós vamos ver o resultado da base. O resultado está claro aqui. Veio o vento, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa, e a casa não caiu. E a casa não caiu. E nós temos que estar preocupados com isso, irmãos, porque a casa não pode cair. Não pode ser igual a música. E se a casa cai, deixa que caia. Não. Nós temos que estar preocupados. Nós temos que permanecer, perseverar. É essencial essa visão de perseverar. Ainda que uns tropeços, ainda com as situações, ainda com as complicações, ainda que às vezes a falta de entendimento, mas buscar conselho na palavra e buscar conselho naqueles que estudam a palavra, para podermos tomar decisões que certamente vai ajudar que a nossa base esteja firme. E o resultado dessa construção, dessa atitude será permanecer intacto diante das tempestades, dos furacões, das adversidades que vêm. Essa é a aplicação prática que temos que ter, irmãos. A pessoa que ouve a palavra e pratica é o construtor sábio. A pessoa que ouve a palavra e as pratica é o construtor sábio. Essa casa construída sobre a rocha representa aqui uma vida alicerçada firmemente em Cristo. O alicerce, alicerçada em Cristo. Essa é a explicação simples e maravilhosa do Evangelho de Jesus com relação a essa passagem bíblica. As provas vão vir, as dificuldades vão vir, as tempestades virão, mas aquele que tem a sua casa construída na rocha, que é Cristo, permanecerá. Tudo depende de colocar em prática o que Jesus disse. Tudo depende disso. Somente é sensato ou sábio aquele que transpõe a palavra, ou seja, não fica só no ouvir, mas executa a palavra que ouviu. A prática das verdades do Evangelho torna-se a palavra de Deus. Na verdade, ela já é forte e poderosa, mas essa ação fará com que as pessoas enxerguem que a nossa atitude em obediência às Escrituras, eles vão enxergar que existe algo diferente, algo que eles precisam, e as suas almas automaticamente sentirão a necessidade, a fome e a sede de ouvir um pouco mais a respeito daquilo que a gente tem vivido. Então nós temos que ouvir, irmãos, a palavra e praticar. E essa questão de ouvir e praticar tem que andar junto. Tem que andar juntas as situações. Tiago 2, 1, 22, vai falar justamente sobre essa situação, sobre a fé e as obras. Não vale, né? Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso aqui, mas ouvir e praticar tem que andar juntos. Mas essa ouvir e praticar, ela vai se resumir em uma só palavra: obedecer. Ouvir e praticar é obedecer. Então, quando estamos obedecendo, é que nós estamos ouvindo e praticando. Nós temos que fazer igual o salmista falou em Salmo 119, que é grandão, né? 119, eu acho que está lá entre os 50 e 70. Salmo 119, mais ou menos lá, diz: apressei-me e não me detive em obedecer aos teus mandamentos. Isso que é algo que tem que ter na gente, algo que tem que estar forte na gente. Então, o primeiro construtor, sábio. O segundo construtor, do outro lado, é o tolo. Poderíamos parar aqui e ficar nisso aí. Não, o sábio eu preciso só ouvir. E o tolo é o tolo. Então, eu quero ser o sábio. Né? Quem quer ser o sábio, quem quer ser o tolo? Se perguntar, tolo é quem levantar falando, não, eu quero ser o tolo. Né? Como diz o Silmar Bocó. Né? Então, é um contraste, irmãos. É um contraste. Mas aqui a palavra de Deus diz, o Mateus, ele explica de uma forma e Lucas explica de uma forma um pouco diferente. Mas o sentido é o mesmo. É porque Lucas tem um adendo a mais. Tipo assim, um adendo a mais é pleonasmo, né? Adendo a mais como é que fala aquilo lá? Você que é professora de português aí, menina? Como é que fala? Isso aí. Lucas fala assim, ó, que não vive de acordo com os seus ensinamentos. Ou seja, então, o construtor sábio ouvia e praticava. O construtor tolo ouve, mas não vive segundo os ensinamentos. Escuta, mas não vive. E é o que está escrito aqui. Não tem bom senso, não tem entendimento. Aí veio a chuva, veio as tempestades, veio os problemas. E aí o que aconteceu? A casa não aguentou, a casa caiu.
A casa caiu. Por quê? Conforme eu fiz lá no primeiro construtor, a base da construção do cara. O que foi que aconteceu? Mateus mostra aqui que ele fala o seguinte, ó. Lucas fala assim, cavou bem fundo o sábio, cavou bem fundo o alicerce sobre a rocha. Aí ficou firme. O segundo, Lucas fala, construiu sua casa na terra, porém sem alicerce. Simples, né, irmãos? Simples aqui de ver. Ele cometeu 2 erros para mim aqui. Primeiro, teve preguiça. Rapidinho. Ele quis resolver o negócio rapidinho. Vou construir minha casa, vou fazer rapidinho, vou ter mais tempo, estou de boa mesmo, ponto fez. Cometeu um erro, vacilou. Perdeu tempo, e aí quando vê o problema, teve os problemas. A aplicação prática é justamente isso. A nossa casa espiritual, ela tem que ser construída seriamente na oração, na leitura da palavra, no estudo da palavra do Senhor, porque é muito mais fácil construir uma vida, uma casa espiritual, sem ler a Bíblia, sem ter oração, sem estudar a palavra, sem ter comunhão com os irmãos, e foi assim que aconteceu. Quer fazer rápido demais, quer crescer rápido demais, não observar os preceitos, os conceitos, os ensinamentos, os estatutos da palavra do Senhor, e às vezes acha que já é o bambambam, já sai tirando e falando e tudo, e rapaz, daqui a pouco, o que acontece? Julgando os outros principalmente. Então aqui eu já vejo que ele já errou por querer fazer a coisa rápido demais. A segunda coisa que eu vejo dele aqui é que ele agiu de maneira imprudente. Ele não observou a situação. Ele já chegou, não é aqui mesmo que eu vou construir, os dois construíram no mesmo lugar. Eu vou construir e não cavou, não observou e, logicamente, ele foi negligente. Qual é a aplicação prática que podemos observar aqui, irmãos? Em cada decisão que tomamos na nossa vida, ela vai ter consequência a médio ou na hora ou a curto prazo, vai acontecer. Ele não fez uma análise da situação, já foi fazendo, já foi construindo, e assim foi que aconteceu, caiu. Nós temos que observar, porque é o seguinte, nós temos que continuar avançando e declarando realmente que a nossa vida agora é tomada e dirigida pela palavra e pelo Evangelho do Senhor Jesus. O resultado da construção desse construtor tolo, nós sabemos claramente que veio as lutas, as provações, as mesmas que o construtor sábio enfrentou, mas ele caiu. Ele caiu. É assim que acontece. Como a irmã Rose ali já falou 5, já acabou, né? 2, 3 ainda, então a conclusão, é o tempo que eu precisava. Jesus quer ensinar o que através dessa palavra aqui, irmãos? Jesus, qual o ensinamento que ele quer extrair para a nossa vida aqui? Parece que nós já falamos isso aí. Mas aqui Jesus dá o reforço. Aqui Jesus mostra o que é que temos que ver. Ou seja, os 2 construtores descritos por Jesus representam o falso e o verdadeiro crente. Aqueles que são e aqueles que acham que são. Esses 2 construtores, irmãos, assim como as 2 casas, construídas no mesmo lugar, podem ser iguais por fora. Pode conviver na mesma igreja, pode estar fazendo praticamente o mesmo serviço na igreja. Mas quando vier as provações, as dificuldades, é que vai revelar quem é quem. Ninguém vai ficar livre das provações, das tentações, dos ventos da tempestade. Mas Jesus teve esse cuidado, mostrando entre o falso e o verdadeiro, entre o caminho estreito e o caminho largo. Jesus sempre mostra, é isso e isso, a bênção e a maldição, a palavra do Senhor sempre. E aqui ele mostra, os verdadeiros saberão quem são os verdadeiros, e os que não são também saberão. Construir a casa sobre a areia significa construir uma vida cristã sem profundidade, sem firmeza, fraca e temporária. Gostei dessa frase. É uma falsa vida cristã que certamente vai cair. Agora, construir, como Judas fez isso. Estava ali caminhando, mas não permaneceu. O falso crente não vai permanecer, irmãos. O falso crente não permanece. Por outro lado, irmãos, construir uma casa sobre a rocha é construir uma vida profunda, firme, forte e permanente naquele que é a nossa rocha. Em Jesus Cristo, a rocha eterna. Em Jesus Cristo, o Senhor que é firme. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos alicerçar a nossa fé, porque dele vem a nossa segurança e a nossa salvação. Amém?